Olá, meu nome é Marcos, sou bolsista do projeto Ciência de Dados Prática e hoje eu vou falar um pouco sobre regressão linear, que é um modelo bastante usado na área de Machine Learning. Bem, mas antes da gente ir direto entender o que é uma regressão linear, a gente tem que entender primeiro o que é uma correlação. Já tem vídeo de correlação aqui no canal. Inclusive eu vou tentar deixar o link aqui na descrição para que você veja esse vídeo e eu recomendo que você veja esse vídeo antes de ver esse vídeo de regressão linear, porque vai ajudar bastante no seu entendimento, ok? Mas bem, resumidamente, o que é uma correlação? Uma correlação é quando a gente tem duas ou mais variáveis que interagem entre si. Vamos usar como exemplo x e y. Vamos falar que y é igual a x. Um exemplo bem simples, né? Agora vamos falar que x é igual a 5. Se y é igual a x, então y é igual a 5 também. Então agora vamos falar que x é igual a 7. Y também vai ser igual a 7. Você percebeu que ao mudar o valor de x, o valor de y também muda. Então isso acaba fazendo com que o y seja dependente do x. E já o x ele não depende do y, ele é independente do y. Por quê? Porque se o x sumir, o y também vai sumir. Porque se o y é igual a x e o x sumir, y é igual ao quê? Nada, ele some. Já se o y sumir, o x continua normalmente. Porque o x não é igual a y. O y é que é igual a x. Certo? Ok, então simples isso, né? Basicamente isso é uma correlação. Agora, existem dois tipos de correlação. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. O que é a diretamente proporcional? Basicamente, se eu pego a minha variável independente e aumento ela, a variável dependente também vai aumentar. Se eu diminuir a variável independente, a independente também vai diminuir. Vamos pegar o nosso caso aqui do y igual a x. Se eu aumentar o valor de x, y também vai subir. Por exemplo, vamos falar que x é igual a 5, y vai ser igual a 5. Agora, x é igual a 7, aumentou de 5 para 7. O y agora também vai ser 7, aumentou de 5 para 7. Agora, diferentemente disso, a inversamente proporcional, ela em vez dela fazer isso de uma aumentar e a outra também aumentar, ela é o contrário. Uma aumenta e a outra diminui. Uma diminui e a outra aumenta. Por exemplo, agora vamos pegar um exemplo de y igual a menos x. Ok? Agora vamos supor que o mesmo exemplo x seja igual a 5. Y vai ser igual a menos 5, porque ele tem um menos agora. Agora vamos botar o x como 7. O y vai ser igual a menos 7. Você viu que o x foi de 5 para 7, ele aumentou. Já o y ele foi de menos 5 para menos 7, ele diminuiu. Então, essa é a diferença, ok? É uma coisa bem simples, um resuminho mesmo, nada muito complexo, só precisamos entender esse conceito, ok? Mas bem, agora entendido o que é uma correlação, vamos entender agora o que é uma regressão. Bem, uma regressão é nada mais do que uma técnica de quantificar uma correlação por meio de uma equação. Ou seja, a gente tem essa correlação e por meio de cálculos a gente vai quantificar ela. A gente vai conseguir entender melhor essa correlação, ok? Nada muito complexo. Só uma coisa dessas assim, um resuminho desse, você já consegue compreender isso, ok? Agora, por fim, chegamos aqui na regressão linear. O que é uma regressão linear? Bem, basicamente, podemos definir regressão linear como um algoritmo de aprendizado de máquinas, que é usado para fazer predições. Ou seja, basicamente é isso, é um algoritmo, certo? Ele também pode ser definido por essa forma matemática aqui, que é de uma função de primeiro grau, ou uma função afim, né? Seja como você quiser chamar. Onde y é a nossa variável dependente, a é o nosso coeficiente angular, que ele vai definir a angulação da reta no gráfico, x é a nossa variável independente e p é o nosso coeficiente linear. A e b são constantes, ok? Já y e x são variáveis. Bem, uma coisa que dá para ressaltar é que o modelo de regressão linear ele é um dos mais simples, basicamente o mais simples de machine learning, né? Ele é também muito usado e
por sua simplicidade. Certo? Ok. Agora, quando usar um modelo de regressão linear? Bem, esse modelo é usado quando trabalhando com valores quantitativos, ou seja, que a gente consegue contar, consegue medir, ok? Ou seja, são valores numéricos, seja eles inteiros ou então reais, certo? E bem, aqui a gente tem um exemplo de uma regressão linear. Vocês conseguem ver os pontos aqui no gráfico, né? E a reta que passa no meio deles. Você consegue ver que não passa exatamente neles, né? É porque isso aqui é meio que um erro padrão. A reta, ela não passa exatamente nos pontos. Ela meio que pega a média entre eles, sabe? Ela faz meio que uma média e passa aqui. E bem, o que a gente vai fazer agora, a gente vai achar essa reta. A gente vai pegar um dataset com esses pontos e a gente vai traçar, não traçar, a gente vai calcular a função da reta e aí sim a gente vai traçar a reta, ok? Para isso a gente vai usar essas equações aqui para achar o coeficiente angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o B. Isso aqui tem explicando no vídeo de correlação linear. Por isso que eu recomendo que você veja, porque você vai entender melhor essas equações. Muito bem. Agora a gente, primeiramente, vamos importar nossas bibliotecas, né? Nós vamos importar as bibliotecas NumPy, Pandas e Matplotlib, ok? Importando nossas bibliotecas, ok? Agora a gente vai ler o dataset, a gente vai importar o dataset. Vamos botar nessa variável URL, usando o pandas, né? Nós vamos usar o comando .read csv, e aqui é o diretório do meu arquivo, aqui é onde está minha tabela, né? Meu dataset. Muito bem. Feito isso, a gente atribuiu o nosso dataset à URL. Agora a gente vai conferir, vamos ver as 5 primeiras linhas desse dataset e as 5 últimas linhas, para a gente ver se está tudo ok. Ok, rodando aqui, né? Esqueci de rodar. Ok. Aqui, 5 primeiras linhas, todos numéricos, tudo certo. Vamos ver as últimas 5, tudo certo, todos numéricos. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai atribuir essa coluna x aqui a uma variável x. E essa coluna y a uma variável y. Ou seja, vai pegar todos os valores da coluna x, os 100, né? São 100 valores, aqui começa no 0, né? Então são 100 valores que vão ficar nessa variável x, ou seja, vai ficar no formato de array. X e y vão ser arrays, ok? Ok, feito isso, agora nós vamos fazer uma visualização usando o scatterplot, né, um gráfico de dispersão. Aqui nós vamos usar a biblioteca, essa biblioteca aqui, a matplotlib, que nós vamos fazer plt scatter, aí aqui a gente vai botar os valores de x e y, e vamos botar label f de x, ok? Bem, aqui a gente também vai fazer um plt label, que a gente vai fazer meio que uma label, né? Vai fazer uma identificação da linha, né? Que aqui vamos falar que aqui vai ser a linha y e a linha x vai ser essa aqui, ok? E aqui a gente vai botar uma legenda, certo? Então se a gente rodar isso aqui, opa, o que deu errado? Ah, a gente não rodou isso aqui, opa, certo? Então tá aqui. A gente vai ter aqui a label y, né? Que a gente atribuiu aqui e a label x aqui. E aqui a legenda do f de x que a gente botou aqui. Então, basicamente, esses aqui são os nossos dados. Tem 5 pontinhos aqui. E a gente vai traçar a reta bem aqui no meio deles, provavelmente, né? Mas para isso a gente tem que fazer alguns cálculos antes. O primeiro cálculo que a gente vai fazer, a gente vai calcular as médias. A gente vai pegar todos os valores da coluna x, ou todos os 100 valores, vamos somar e dividir pela quantidade de valores, né? No caso, 100. Vamos pegar todos os 100 valores, dividir por 100. Soma e divide por 100. Vamos fazer a mesma coisa aqui no y também. Ok? Fizemos isso. E isso aqui vai me retornar um único número, né? Aqui é o x e o y eram arrays. E agora o x média vai ser um único número. Um número float, provavelmente, né? E, bem, feito isso, agora nós vamos calcular os erros, certo? Que os erros vão ser... Basicamente, a gente vai pegar essa média, vamos supor que a média de x seja, essa x média seja 5. Então a gente vai pegar cada valor dessa da tabela x aqui, da coluna x, e vamos subtrair por 5, ok? Então vamos supor que aqui na tabela nós temos assim na coluna x só 3 valores, certo? Nós temos 5, 7 e 2. Então eu vou subtrair 5 de cada um deles.
Então, o x erro ele vai ser uma array com os valores 0, 2 e menos 3, né? Porque eu fiz a subtração. E a gente faz isso nos dois, certo? Depois de calcular os erros, nós vamos agora calcular a soma do produto de erro x e o erro y, certo? Basicamente o que a gente vai fazer? Vamos pegar essas duas arrays, que são arrays, e aí vai multiplicar eles, ok? Vamos supor, a gente vai ter a primeira casa do x erro, vai multiplicar com a primeira casa do y erro. A segunda casa do x erro vai multiplicar com a segunda casa do y erro, e assim vai indo. Depois disso, a gente vai ter o produto de todas as multiplicações, e vamos fazer a soma delas, ok? Feito isso, agora nós vamos calcular o erro quadrático, que basicamente é a diferença entre os valores de x e a média, certo? X é um array, então eu vou fazer basicamente o que eu fiz aqui, ó. É basicamente isso aqui, certo? Só que é elevado ao quadrado para evitar valores negativos, né? No caso aqui, o exemplo que eu dei foi 5, 7 e 2, né? Então ficou 0, 2 e menos 3, né? Porque é uma subtração por 5, né? Ficou um menos 3. Esse menos 3 negativo não seria muito legal para a gente trabalhar com ele. Então a gente bota ao quadrado para transformar esse menos 3 em um 9, né? Positivo. Então isso vai facilitar no nosso trabalho, né? Muito bem, feito isso aqui, agora a gente vai calcular a soma do erro quadrático. Que basicamente é o seguinte, isso aqui é um array, o x erro quadrático, ele é um array, ok? Ele é um array, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os valores dessa array e vamos somar eles para transformar em um número só. Então, isso aqui vai me retornar apenas um número, que é a soma de todos os valores da array de x erro quad. Então, a gente vai ter x soma erro quad. Feito isso, pronto. Agora nós temos que calcular o coeficiente angular, porque a gente, nessa forma aqui, a gente já fez toda essa parte de cima e toda essa parte de baixo. Agora só falta fazer a divisão da parte de cima pela parte de baixo. Onde está? Aqui. Então, basicamente, a gente vai fazer essa divisão. Pronto. Calculamos agora o nosso coeficiente angular. Agora nós vamos calcular o linear, que a gente vai pegar o y média e subtrair pela multiplicação o produto, né, do coeficiente angular pelo x média. Feito isso, ok. Agora nós vamos printar aqui o nosso coeficiente angular e linear. Eu dei aqui um arredondado, né? Eu botei apenas duas casas decimais, então ele vai dar um arredondado. Então vai ser um valor aproximado, ok? Então se eu rodar isso aqui, pronto. O nosso coeficiente angular é 3,51 e o coeficiente linear é menos 11,11. Certo? Então aqui a gente já basicamente nós conseguimos nossa função. Agora a gente consegue traçar a reta, certo? Conseguimos traçar agora a reta. Vou fazer aqui o meu f em função de x, né? Que basicamente é a nossa função. Vou multiplicar. Aqui, como eu falei, ele dá uma arredondada, né? Esse não é 3.1, exatamente, 0,51. Esse aqui é um valor arredondado. Mas quando eu vou botar aqui, eu botar a, ele vai botar o a no valor exato. Então, aqui a conta vai ficar mais exata do que realmente seria se a gente fizesse com isso aqui, aproximado. Então, vamos lá. Pronto, calculamos a reta. Agora calculamos a reta, aí só vai agora printar a tabela dela, né? Usando o mesmo esquema que a gente usou aqui. Muito bem, fazendo isso aqui, eu coloquei aqui os valores de x e valores de y, né, que vai botar os pontos, e a label f de x, a mesma coisa que eu fiz aqui. Bem, só que agora eu vou botar aqui a reta. Esse plot, basicamente eu vou colocar a reta. Eu vou ter uma label de ajuste linear e uma cor vermelha para facilitar na visualização. E bem, o resto vocês já conhecem. E se eu rodar aqui, pronto. Nós temos aqui nossa reta. Bem, basicamente é isso. Aqui tem as referências. Você consegue esse documento no nosso repositório no GitHub. O link está aqui na descrição, provavelmente. E, bem, é isso. Deixa sua avaliação aí, seu comentário. Se não entendeu alguma coisa, deixa o comentário que eu vou tentar responder. E, bem, é isso. Obrigado pelo vídeo. Se inscreva, deixa o like.
E é isso.